E Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem, que o sinal esteja bom aí. Deu uma travada de novo, Gisele. deixa eu chamar o Alô? ar aqui. Eu estou com os dois links ativos, né? O que a gente clica para participar como palestrante, né? E o outro link que é o que a população geral vai abrir. O link da população geral está travado. Opa, boa Voltou? noite a todos. Voltou. Boa noite a todos. Queria perguntar se vocês estão me ouvindo bem. O áudio está legal aí? Feito. Ok. Eu quero agradecer a participação de todos para esse terceiro clube de revista, um clube de revista dedicado aí à área da arritmias cardíacas. Hoje nós vamos tratar de um tema bem atual, vamos dizer assim, né? Um tema que vem chamando a sua atenção pelo resultado final, quando bem indicado, na vida dos pacientes, principalmente aqueles pacientes jovens que, em algum momento, foram candidatos a implante de marca-passo por bradicardia. E nesse dia, a gente tem um grande orgulho em estar participando desse clube de revista, dois colegas que fazem diferença por onde passa. Dr. Ricardo Ferreira, doutor em cardiologia, especialista em eletrofisiologia cardíaca invasiva e estimulação cardíaca artificial, assim como o Dr. Guilherme Viana, prata da casa, vamos dizer assim, né? Aqui de estado de Rondônia e que nesse momento encontra-se em São Paulo, né? Ativamente trabalhando na equipe de Campinas, e que também já tem uma boa experiência nesses procedimentos, que é a cardioneuroablação. A gente abre o microfone agora para o Dr. Ricardo, Dr. Guilherme, para as considerações iniciais, e na sequência o Dr. Ricardo vai apresentar um caso aí para a gente. Boa noite a todos e ótima aula, vamos dizer assim, né? Boa noite. Eu agradeço a Soceron pelo convite. Agradeço o Dr. Marcos por tocar aí essa presidência, vamos dizer assim, de forma tão brilhante e tão ativa, trazendo sempre temas relevantes para a discussão, que muitas das vezes a gente acaba discutindo entre os colegas ali, nos corredores dos hospitais, e quando a gente consegue ter uma discussão dessa aqui, mais ampla, eu acho que a gente acaba todo mundo se beneficiando, né? Eu costumo falar que essas apresentações são mais uma troca de experiência do que uma aula propriamente dita, né? Todo mundo acaba aprendendo um pouco, e trazendo aqui as suas experiências. Fiquem à vontade para dúvidas, perguntas. Se extrapolar o tempo, a gente responde por mensagem, e-mail depois. Com certeza o Marcos tem isso muito bem orquestrado. É uma honra estar aqui participando ao lado de dois colegas tão renomados na área da arritmia, tanto na estimulação quanto na eletrofisiologia. Dr. Guilherme, eu já tive a oportunidade, né, de dividir o laboratório de eletrofisiologia com ele algumas vezes. Dr. Marcos, a gente cada vez mais juntos aí trabalhando em Rondônia, e agradeço a oportunidade de estar podendo levar um pouquinho dessa tecnologia para Rondônia, junto com a expertise do serviço que o Dr. Marcos e toda a tua equipe trabalha, e espero conseguir atender as expectativas aí e poder acrescentar um pouquinho do que é a cardioneuroablação num tratamento de uma síncope de origem, às vezes, muito despercebida, aí, principalmente porque atinge pacientes jovens. Boa noite a todos. Também quero cumprimentar meus amigos, Dr. Marcos, Dr. Ricardo, todos os colegas que estão presentes na sala também.
É uma honra, uma grande satisfação, como o Dr. Marcos falou, eu que sou o prata da casa, sou rondoniense de Porto Velho, estar aqui presente nessa aula, nessa discussão entre amigos, entre colegas, e é uma grande honra. E também entender e aprender com o Dr. Ricardo, né? Que acho que dentro do nosso país é o grande, uma grande referência sobre a técnica de cardioneuroablação, inclusive, como ele mesmo falou, tive a honra e o privilégio de estar ali do lado dele aprendendo um pouquinho mais sobre a prática da cardioneuroablação. Então, espero que todos possam aproveitar bastante e uma boa noite. E vamos lá, né, Ricardão? Vamos lá que curioso para ver essa apresentação. Vamos lá. Podemos iniciar, Marcos? Demos sim, Ricardo. Fica à vontade. A tela é sua, vamos dizer assim. Tá ótimo. Vamos lá, então, gente. Então, a gente vai tratar de um tema, na verdade, do tratamento de um tema, que é a síncope. E é uma grande incógnita essa síncope, porque normalmente acomete pacientes jovens que têm a pré-síncope ou a síncope em casa. E como a gente abriu o link para vários públicos, eu quero falar que a síncope é o desmaio, que é a perda súbita de consciência, que pode ser precedida por sintomas ou não. Normalmente, ela é precedida por pródromos, que são os sintomas, e depende muito do tipo de paciente, da resposta de cada paciente. Esses sintomas pré podem ser mais exacerbados ou menos exacerbados. Só que o grande problema é que esse paciente desmaia em casa. Aí daqui a pouquinho ele acorda e vai no pronto-socorro, já acordado. Chega lá e não tem nada. O eletro é normal, a pressão tá boa, um pouquinho de mal-estar, faz um eco, faz exame de sangue, não tem nenhuma alteração, volta para casa. Aí ele vai no neuro e vai no cardiologista, que faz os exames clínicos fora dos episódios e na grande maioria das vezes não tem nada. Então esse paciente fica muito tempo sem diagnóstico, até ele desmaiar de novo, até ele desmaiar de novo. Então a gente acaba pegando o paciente com diagnóstico de epilepsia, tratando com idantal, não tendo epilepsia, diagnóstico com crise de ansiedade exacerbada, não tendo crise de ansiedade exacerbada, e ele tem uma causa para isso. Então é importante a gente lembrar da síncope vasovagal, que muitas das vezes a alteração acontece só no momento da síncope. Existem fatores que possam sugerir isso aí para gente. Então, paciente que tende a ter uma pressão mais baixa, tende a ter uma frequência mais baixa, paciente que no Holter apresenta pausas importantes, pausas noturnas, bloqueios importantes. Existem alguns laudos de Holter de forma mais completa que mostra se o predomínio é simpático ou predomínio parasimpático. Então, são algumas causas, são algumas dicas que a gente acaba tendo que sugerem isso aí. Porque na síncope vasovagal, nós, como os senhores sabem, nós temos três tipos. Aquela que diminui a pressão, que é a vasodepressora, aquela que diminui a frequência, que é a cardioinibitória, e aquela que diminui os dois, que é a vasovagal mista. E nós vamos enfocar aqui, o foco maior é no tratamento das cardioinibitórias e aquela mista com predomínio cardioinibitório também responde muito bem. Por quê? São alterações que são secundárias a uma resposta neurológica exacerbada. Então, eu gosto de mostrar para o paciente que ele não tem um problema no coração, ele tem uma resposta neurológica exacerbada. Todo mundo tem essa resposta. O problema é que esse paciente tem essa resposta um pouquinho em exagero. Existem algumas situações que ele apresenta isso em exagero. Em pé há muito tempo, sob estresse, o calor mais intenso, desidratação. Então, são situações que facilitam que com esse exagero da resposta parasimpática aconteça e ele pode se beneficiar de um tratamento que não o marca-passo. Porque o tratamento do marca-passo não é que o marca-passo vai trazer grandes limitações. O problema hoje é que o marca-passo ele é um dispositivo pequeno, muito bem adaptado ao dia a dia dos pacientes e eles têm uma vida praticamente 100% normal. Só que esse nicho de pacientes são pacientes mais jovens, e o marca-passo tem uma durabilidade de 8 a 10 anos. Imagina quantas cirurgias esse paciente vai fazer ao longo da vida para trocar esses geradores. Outro fator importante, nessa resposta exacerbada parasimpática, o paciente tem uma queda importante da frequência.
E o marca-passo vai entrar quando vai começar a estimular o coração. Imagine os senhores que a frequência estava 80, vai cair para 40, o marca-passo entra estimulando. Então esse paciente só não vai desmaiar. Mas aquele desconforto da queda brusca de frequência pode acontecer. Então, o paciente que acaba de era um sintomático importante que desmaia para virar um sintomático com dispositivo no peito, sendo que ele não tem lesão intrínseca no coração. Se é um paciente com documentado lesão intrínseca, desgaste, lesão das fibras de Purkinje, aí realmente o marca-passo é o melhor dos cenários. Eu preciso de alguma coisa para substituir a parte elétrica. Se eu tenho um paciente que a parte elétrica está normal, então eu posso tentar intervir de alguma outra forma. E essa alguma outra forma é a cardioneuroablação, que na verdade é o tratamento para bradicardia funcional, fazendo uma modulação, uma redução da resposta parasimpática. Então, declarar ausência de conflitos de interesse. E o que seria então essa bradicardia funcional? Deixa eu só diminuir a minha tela aqui para ficar mais fácil. A bradicardia funcional, então, seria uma resposta exagerada do cérebro nas fibras de Purkinje aqui no coração. Ele pode atuar tanto no nó sinusal quanto no nó atrioventricular. Uma resposta parasimpática exacerbada pela direita predominantemente atua no nó sinusal. Como causa, eu tenho uma parada do nó sinusal, ou seja, uma assistolia. Isso gera tontura, cansaço, pré-síncope ou síncope. Por outro lado, uma resposta parasimpática exacerbada à esquerda, eu tenho uma maior resposta no nó atrioventricular. No nó atrioventricular vai causar, então, um bloqueio atrioventricular. Ou então, eu tenho aqui ondas P sem QRS. A resposta clínica é a mesma. Mas por que eu gosto de começar esse slide? Porque lá na frente, vocês vão ver os locais necessários da denervação vagal. E existem alguns relatos que fazer uma denervação vagal só à direita é o suficiente. Então, entendo os senhores que não. Só à direita, eu acabo corrigindo sim a melhora sinusal, mas eu não atuo como deveria no nó atrioventricular. Esse paciente pode continuar desmaiando, não por parada sinusal, mas por bloqueio atrioventricular total. Tá certo? E o que a atropina faz? Quando eu venho aqui com a atropina, por que a atropina aumenta a minha frequência? Os senhores sabem, a atropina aumenta a frequência não é porque ela estimula o coração, é porque ela inibe que inibe. Então, a atropina não deixa o parasimpático, ou ela evita, ela dificulta o efeito do parasimpático, consequentemente, eu só tenho a resposta simpática e eu aumento a frequência do coração. Então, na verdade, essa é o efeito da atropina. E qual que é a diferença dessas respostas? A resposta simpática, vou fazer o contrário, então. A resposta simpática, a comunicação, a sinapse dos neurônios simpáticos através da acetilcolina acontece a nível medular. O que eu tenho no órgão-alvo? Eu tenho a cauda. Eu não tenho o núcleo celular. Eu tenho a cauda aqui, que é uma estrutura que regenera. A resposta parasimpática não. A minha sinapse acontece a nível da célula. Imagine que esse vermelho aqui é um miócito. Então acontece a nível da célula cardíaca, a sinapse no sistema nervoso simpático a nível medular, no parasimpático a nível do órgão. Então eu tenho aqui uma acetilcolina, uma comunicação que acontece a nível do órgão. Os receptores muscarínicos, o que eles fazem? Eles vão lá e destroem a acetilcolina. A atropina inibe o receptor muscarínico, ou seja, a acetilcolina fica aqui mais tempo. Então, essa é o efeito da atropina, tá? Entenda que faz todo sentido a cardioneuroablação, a denervação a nível do órgão. Ricardo, não vai recuperar? Não, porque eu estou destruindo o corpo celular. Mas, Ricardo, eu não vou destruir o sistema nervoso simpático? Não, porque o sistema nervoso simpático, o que ele chega na célula? A cauda, e a cauda regenera. Então, veja a importância do papel da atropina. A atropina estimula a ação vagal na doença do nó sinusal. E depois a gente vê como é feita essa estimulação vagal, tem desenhos aí para frente para mostrar para os senhores. Eu tenho um paciente aqui com uma frequência basal de 46. Quando eu faço atropina, eu inibo o parasimpático. E o que aconteceu com a atropina? O que aconteceu com essa frequência, na verdade? Ele saiu de 46 para 75.
O parasimpático que estava sendo inibido aqui não existe mais e a frequência aumentou 63% comparado à frequência basal. Aí eu venho aqui e faço a estimulação vagal. Quando eu faço a estimulação vagal, eu estou estimulando a resposta parasimpática. Então, eu estou vendo realmente o efeito parasimpático de forma muito mais exacerbada. Se a atropina está inibindo, a minha estimulação está estimulando a resposta parasimpática. E isso causa uma pausa importante, temporária, e o paciente vai voltando gradativamente. Quando eu faço a atropina, e veja que essa linha mais em destaque, negrito aqui, é a interferência no eletro da minha estimulação vagal. Então, a frequência está mais alta, eu fiz a atropina. A atropina inibiu o parasimpático. Então, se eu faço uma estimulação vagal no parasimpático inibido, minha frequência não muda nada. Estimulei o vago, fez pausa. Fiz a atropina, inibiu o parasimpático. Estimulei o vago, não fez nada, porque o parasimpático está inibido. Então, o teste de atropina, que também é um preditor muito bom para ver se esse paciente, a frequência cardíaca baixa dele é parasimpático dependente, vamos dizer assim, eu faço o teste de atropina. Se eu tenho uma resposta cardíaca maior do que 50% da frequência, eu tenho um teste de atropina positivo. Ou seja, a minha frequência aumentou porque eu diminuí o parasimpático. Aqui, só mostrando mais uma vez para vocês. Comunicação sináptica simpática é fora do órgão. Comunicação sináptica parasimpática é no órgão. Isso no sistema digestivo, mas também no sistema cardiológico. O sistema parasimpático, ele é muito forte. E é forte mesmo em potência comparado com o simpático. Por quê? Porque ele é mais antigo. Por que que ele é o único sistema que corre fora do sistema nervoso central? Só tem uma explicação. Ele surgiu antes do sistema nervoso central. Porque depois que veio o sistema nervoso central, todas as respostas nervosas correram por dentro do sistema nervoso central. Então, o parasimpático ele é mais antigo. Então, ele ganhou mais força, ele ganhou mais potência nisso aí. E quando a gente vai tratar, a aplicação de radiofrequência acontece aqui. Então, eu estou destruindo o corpo celular dos neurônios parasimpáticos, dos gânglios parasimpáticos. Aqui são os principais, a localização dos principais gânglios parasimpáticos. Um desenho esquemático mostrando aqui. Em roxo, eu vou começar pela figura da direita. Em roxo nós temos o átrio, minha direita. Em roxo nós temos o átrio esquerdo. Aqui nós temos as veias pulmonares. Aqui eu tenho a veia pulmonar superior direita. A parte anterior dessa veia é o meu principal gânglio parasimpático, também denominado ponto P. Aqui na parte superior, póstero superior da veia pulmonar superior esquerda, eu também tenho inervação parasimpática. Aqui no assoalho do átrio esquerdo, próximo ao ósseo do seio coronário, eu também tenho derivação parasimpática. Tanto é que eu posso tratar essa região tanto pelo assoalho do átrio esquerdo, quanto pelo ósseo do seio coronário, a parte superior do ósseo do seio coronário. E eu tenho esse outro gânglio importante aqui, que é o gânglio 1, que está lá do lado direito. Está na junção da cava com o átrio direito. Quando nós vemos as aplicações, esse ponto 1 aqui está alinhado com o principal gânglio aqui, que é o ponto P. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. É importante tratar os dois lados. Ou um você melhora o nosso nasal, outro você melhora a resposta no átrio ventricular. Então, se eu quero ter uma resposta clínica efetiva, porque a ideia disso aí, no final das contas, é que meu paciente pare de desmaiar. Não adianta eu melhorar só o sinusal ou no átrio ventricular. Ele precisa parar de desmaiar. Então, aqui mostrando uma resposta do teste de atropina pré-ablação e pós-ablação. Pré-ablação eu tenho um aumento, um incremento da frequência cardíaca bem significativo com pós-ablação. E longo tempo depois pós-ablação, eu tenho essa mesma resposta. A diferença imediata e a diferença aqui quase 3 anos depois é a mesma. Vejam, senhores, que existe uma certa recuperação, uma certa modulação disso aí. Mas a diferença segue significativa comparando pré-ablação com ablação imediato e pré-ablação com ablação quase 3 anos depois, mostrando que os resultados podem ser comprovados de imediato e os resultados são duradouros. Aqui a descrição. E aí, por que surgiu essa busca por esses gânglios parasimpáticos? E a partir da onde que chamou a atenção isso aí para o tratamento exclusivamente da síncope? Nota-se que com o estudo da fibrilação atrial,
buscou-se regiões responsáveis por essa fibrilação atrial. E análises mais detalhadas, com desenvolvimento de mapeamentos eletroanatômicos, pode mostrar para a gente regiões de ressonância elétrica. Ou seja, regiões de potencial muito fragmentado, potencial doente. Veja os senhores aqui, esse primeiro QRS, ele é muito fragmentado comparado com esse aqui, é um QRS mais bonito, vamos dizer assim. Esse QRS é muito fragmentado comparado com esse QRS, que é mais bonito, é mais limpo o sinal. Isso explica, por exemplo, por que pacientes jovens têm fibrilação atrial. Por que esses pacientes acordam à noite com fibrilação atrial? É o que a gente chama de fibrilação atrial de predomínio parasimpático. No repouso, ele tem fibrilação atrial. Então, se a gente trata esses focos além do isolamento das veias pulmonares, esse paciente da fibrilação atrial, ele tem um tratamento mais duradouro, ele tem menos recidivas, porque eu estou tratando não só o isolamento das veias, mas eu estou isolando os gatilhos para novos episódios de fibrilação atrial. Então, inicialmente associou essas regiões como focos responsáveis por fibrilação atrial. Hoje, por exemplo, o nosso grupo faz a denervação em todo paciente que vai fazer ablação de fibrilação atrial. E nós observamos que quando eu tenho um incremento de pelo menos 10, 20% da frequência cardíaca, esse paciente tem uma resposta mais duradoura da fibrilação atrial comparado àquele grupo que não tem esse incremento. Existe uma tese de doutorado nesse sentido, o Dr. Fabrício Vassalo fez a tese de doutorado dele nesse sentido, e isso foi muito bem demonstrado nessa tese. Então, nós temos algumas formas de controlar essa denervação vagal. A primeira delas, Ricardo, você falou que consegue ver de imediato. A gente consegue ver de imediato. Olha aqui, eu começo o meu procedimento com uma frequência de 52, eu termino o meu procedimento com uma frequência de 88. Recentemente fizemos um caso em Porto Velho, junto com o Dr. Marcos. A paciente entrou em sala com frequência de 42, 43 e ela saiu com frequência de 82. Praticamente teve um aumento de 100% da frequência. Isso mostra uma boa melhora no nosso nasal, mas não é suficiente. Eu poderia ter tratado só o lado direito, ter uma melhora no nosso nasal e pronto, resolveu o problema. Evitei de acessar o átrio esquerdo, mas essa paciente pode continuar desmaiando, tendo síncopes por bloqueio atrioventricular. Por isso a abordagem completa é fundamental. Outra coisa, o tempo de recuperação do nó sinusal. O nó sinusal ele demora muito mais para recuperar quando eu tenho um procedimento, um teste feito pré-cardioneuroablação. O que é o tempo de recuperação do nó sinusal? É uma parte do estudo eletrofisiológico, é uma avaliação que é feita durante o estudo eletrofisiológico. Eu estimulo o átrio com uma frequência acima do nó sinusal, para eu resetar o nó sinusal e ver quanto tempo ele demora para recuperar. Quando o nó sinusal demora para mais de 1.500 milissegundos para recuperar, e o tempo corrigido mais de 500, eu tenho uma alteração do nó sinusal. Essa alteração ela pode ser funcional ou essa alteração pode ser uma doença do nó sinusal, que é comum no idoso. Vejam, senhores, que esse paciente aqui demorou quase 5 segundos para o nó sinusal recuperar. E quando foi feita a cardioneuroablação nesse paciente, o tempo de recuperação foi 820 milissegundos. Não foi nem um segundo a recuperação. Então foi uma melhora drástica. Esse paciente não tem doença do nó sinusal. Porque se tivesse doença do nó sinusal, eu não teria essa mudança, eu não teria essa melhora na recuperação. Então, esse paciente aqui provavelmente não é um idoso na casa dos seus 80 anos, porque esse nicho de pacientes tem doença elétrica, é desgaste elétrico. E o que eu tenho também é um aumento do ponto de Ventman. Veja, senhores, que pré-cardioneuroablação esse paciente fez Ventman com 103 de frequência e pós-cardioneuro ele fez Ventman com 162 de frequência. O que seria esse Ventman? Eu vou estimulando o átrio e vou vendo a condução do átrio para o ventrículo. Do átrio para o ventrículo até chegar um momento que eu tenho o átrio e não tenho ventrículo. Teve um bloqueio. Se esse Ventman, o ponto de Ventman acontece muito baixo, esse paciente não tolera esforço. É o que acontece, novamente, no paciente idoso. Às vezes ele cansa porque o ponto de Ventman é baixo. Mas se com a cardioneuroablação eu melhorei o ponto de Ventman, esse paciente não tem doença elétrica. Esse paciente tem uma resposta parasimpática exacerbada. E qual seria uma outra forma da gente avaliar? E quando eu falo que eu estou estimulando o vago, como que eu posso avaliar essa estimulação? Existe aqui um neuroestimulador. Esse neuroestimulador foi desenvolvido por Pachon e equipe, tá? Pachon e colaboradores. E o que nós conseguimos com esse neuroestimulador? Com um catéter comum de eletrofisiologia,
através da punção femoral mesmo. A gente passa pela cava superior, passa pelo forame oval, forame jugular, desculpa, passa pelo forame jugular, e aqui, voltado para próximo da artéria carótida, para a região mediana, nós temos anatomicamente aqui o nervo vago. Então, com o meu catéter aqui, eu consigo estimular o nervo vago, graças às características específicas do neuroestimulador, com alta frequência, com alta voltagem, eu consigo estimular o meu nervo vago e ver a resposta. Então, eu estou aqui, estimulo o nervo vago, faz pausa, graças à estimulação bem localizada dele. E eu consigo com esse neuroestimulador, porque para captar nervo eu preciso de alta frequência. Um polígrafo convencional é difícil, porque o polígrafo convencional eu consigo estimular até no máximo 6.000 de frequência, até 6 Hz. Aqui eu estimulo com 50 Hz. Então eu preciso de alta frequência para estimular o sistema nervoso, que é o que esse aparelho consegue mostrar para a gente. E aí a gente consegue fazer vários testes ao longo do procedimento. Estimulei esse gânglio, faz uma estimulação vagal. Ah, não, tem essa resposta, faz a estimulação vagal. Ah, tem essa resposta, faz a estimulação vagal. Isso a gente não consegue fazer com a atropina, porque a atropina, ela faz o efeito e ela fica ali fazendo o efeito. Eu não consigo fazer várias doses de atropina durante o procedimento, além do que tem os seus efeitos colaterais, que são mais duradouros, né? E quais então são os alvos para a denervação vagal? Então nós temos aqui, como eu comentei com os senhores, o septo interetrial próximo da inserção da veia pulmonar superior direita é uma região, tá? O assoalho do átrio esquerdo também é outra região, e a junção do átrio direito com a veia cava superior direita também é outro foco. Então, são esses os principais focos que a gente usa para fazer a denervação. Então, são esses diferentes pontos. E esse que é o principal alvo que eu comentei com vocês, entenda o que é um sinal fracionado, entenda o que é um sinal fragmentado. Quando eu faço uma derivada de Fourier nessas regiões, eu consigo achar esse sinal fragmentado em A, e no átrio sadio, eu tenho esse sinal sadio em C. Se eu faço a derivada de Fourier, eu tenho o miocárdio fibrilar. Isso aqui são ninhos de fibrilação atrial. Ou seja, onda sobe e desce, todo bagunçado. Aumenta a chance de fibrilação atrial. Se eu pego um tecido que em fibrilação atrial, eu tenho esse comportamento de Fourier aqui. Por isso que fazer a ablação de fibrilação atrial e denervar o sistema vagal aumenta a minha chance de sucesso e aumenta a durabilidade do meu sucesso. E o miocárdio compactado, o miocárdio sadio, ele é muito mais linear, ele é muito mais homogêneo. Aqui, então, os principais focos no átrio esquerdo, aqui na parte anterior da veia pulmonar superior direita, é o principal foco. O assoalho do átrio esquerdo, junto com o ósseo do seio coronário, um pela esquerda, outro pela direita, e a junção da cava superior com o átrio direito. Esses aqui são os principais focos, mas vemos também outros focos. A junção da cava inferior com o átrio é um outro foco. Veias pulmonares esquerdas, a parte póstero superior, uma meia-lua aqui, né? Na parte póstero superior e superior anterior também são outros focos, tá? E aqui, próximo da região lateral do átrio direito, também são outros focos responsáveis. Se fizer uma abordagem bem completa, são todos esses focos de abordagem. Nem sempre a gente precisa dessa abordagem tão completa assim. Por quê? Porque quando a gente denerva todas essas regiões, a gente pode fazer com que o nosso paciente saia muito taquicárdico do procedimento. Vai modular, vai melhorar, tá? Mas ele pode ficar um pouco desconfortável nos primeiros dias. E aqui é um desenho, não vou falar que é real, mas é real ao procedimento. Então, isso é uma projeção do que nós trabalhamos na eletrofisiologia invasiva. Eu passo o meu catéter dentro do coração do paciente e eu projeto esse desenho aqui. Esse desenho em azul, em azul mais claro, é o meu átrio direito, a cava superior e a cava inferior, e esse em cinza aqui é o meu átrio esquerdo com a origem das veias pulmonares. Então, nós temos o ponto P, que fica aqui sobreposto, ele está atrás do átrio direito, aqui bem em frente à veia pulmonar superior direita, é o principal ponto, e o gânglio 1 que está aqui. Esses são os principais pontos. Mas uma abordagem do gânglio 3, gânglio 4, gânglio 2 também vale a depender dos casos. Então, esse é o que acontece com os triggers da fibrilação atrial. Nós temos uma resposta de acetilcolina, eu peço desculpa, deu uma deformidade um pouco nesse slide, mas eu peço uma atenção muito importante para isso aqui, porque foi uma coisa descrita em 2005.
Eu tenho os canais de sódio e potássio, sódio e cálcio, que estão lá totalmente voltados para as respostas iônicas, para os momentos de polaridade da célula. Então, eu tenho queda do cálcio, respostas de acetilcolina e respostas catecolaminérgicas. Essa região aqui, essa queda do cálcio por uma acetilcolina e aumento do cálcio pela catecolamina, causa potenciais tardios precoces. Esses potenciais tardios precoces são triggers para arritmias como a fibrilação atrial. E a gente mimetiza isso aqui numa estimulação parasimpática. Os senhores entendam que a estimulação parasimpática causa uma contração muscular e por isso entra interferência no eletro. Veja esse diapositivo aqui, onde o paciente está no estudo eletrofisiológico. Nós vamos fazer uma estimulação parasimpática, onde ele faz uma pausa durante a estimulação parasimpática. Ele não volta para a sinusal. Ele começa a fazer fibrilação atrial. Então, é uma fibrilação atrial por parasimpático exacerbado. Esse paciente aqui, se tem essa resposta pós-estimulação vagal, eu fiz a ablação de FA e ele continua tendo essa resposta, ele vai ter recidiva da fibrilação atrial. Quando? Não sei. Mas em algum momento ele vai ter recidiva. Eu preciso denervar melhor o sistema nervoso parasimpático aqui. E quais são os resultados? Alguns exemplos reais. Aqui é um paciente mostrado aqui num Holter, pré-cardioneuroablação. Olha o tamanho da pausa desse paciente na pré-cardioneuroablação. E aqui, 5 meses pós-cardioneuroablação, o mesmo Holter. Eu tenho aqui um paciente com síndrome Brad-Tach. Ele tinha uma frequência mínima de 23. Ele tinha 1.253 pausas. A maior tinha 7,7 segundos, com sintomas de pré-síncope. Ele não chegou a sincopar, mas tinha sintomas de pré-síncope. Esse é o Holter pós-cardioneuroablação. E eu quero chamar a atenção por uma coisa. Veja a frequência máxima desse paciente, 165. Olha a frequência máxima desse paciente, 83. O simpático modulou, porque o simpático ele tem que diminuir, porque o meu parasimpático está menor. E isso é um questionamento grande. Ricardo, se eu tiro a resposta parasimpática do paciente, eu não tiro a proteção que ele tem? Eu não estou aumentando a chance desse paciente ter arritmias malignas? Não, não tá. E eu vou te mostrar em gráficos mais para frente por quê. Um caso clínico super interessante. E reflete exatamente aquilo que eu falei no começo do marca-passo. Esse paciente aqui ele tinha quadros de síncope e foi optado então por implante de marca-passo. Esse foi um colega de Fortaleza, se eu não me engano. Eu fui ajudá-lo numa cirurgia. E esse paciente colocou marca-passo, excelente, ele parou de desmaiar. Mas ele sente tontura e mal-estar muitas vezes ao longo do dia. Esse marca-passo tem um algoritmo próprio que chama rate drop, ou seja, ele só aciona quando eu tenho uma queda brusca de frequência. A queda da frequência caiu, ele entra rápido estimulando e vai diminuindo a intensidade da estimulação para deixar o coração bater sozinho. Então, nós fizemos uma telemetria, ou seja, avaliamos o marca-passo desse paciente e esse paciente 24 mil vezes a ativação do rate drop. Está aqui, não estou mentindo, está aqui em cima. Ó. 24.346 vezes ativações do rate drop. Ou seja, caiu a frequência, o marca-passo entrou estimulando. Caiu a frequência, o marca-passo entrou estimulando. O que é que nós fizemos então? Uma neuroestimulação. A neuroestimulação, a região anatômica pode variar dessa região onde está até um pouco mais acima, um pouco mais abaixo da órbita. É nessa linha aqui. E veja aqui, quando eu faço a resposta vagal, a pausa que esse paciente faz. Ele tem uma resposta vagal exacerbada. Ricardo, o marca-passo não entrou aqui? Não, para o procedimento a gente desativou o marca-passo. Através do neuroestimulador, nós fizemos essa estimulação. A neuroestimulação durou 5 segundos, foi 5 segundos de pausa. Depois nós ajustamos o ponto, melhor ainda, a neuroestimulação teve uma pausa um pouco maior, tá? E uma neuroestimulação de um pouquinho mais tempo aqui, de 10 segundos, esse paciente teve um tempo de latência de quase mais 10 segundos. Isso aqui gerou uma pausa de quase 20 segundos. Teve um escape aqui no meio, mas a recuperação sinusal mesmo, veja que esse primeiro batimento aqui está erroneamente marcado. Esse primeiro batimento é juncional. A recuperação sinusal está aqui, está no segundo batimento. Então a recuperação sinusal mesmo foi quase 20 segundos. A frequência pré, 55, frequência pós, 75. Fizemos a neuroestimulação no mesmo lugar. Olha que entra ruído, porque contrai a musculatura e a frequência cardíaca simplesmente não mexe. Essas foram as aplicações desse caso. Os pontos de aplicação, eles podem ser marcados em lesões em 3D ou lesões de superfície. Eu deixei a de superfície aqui para ficar mais visível para os senhores. Então aqui, uma abordagem mais extensa da veia pulmonar superior direita, onde a gente ampliou bem. Aqui eu fiz a abordagem da veia pulmonar superior esquerda
E aqui a junção da cava com o átrio, passando por um espaço posterior, aqui, descendo uma linha posterior. Existe um acidente anatômico aqui que chama espaço de Watson, e a gente faz essa ablação nesse espaço de Watson aqui, bem posterior, e ela pode ir até a cava inferior, se for o caso, e algumas aplicações no ósseo C. Então, foi uma aplicação um pouco mais extensa para realmente tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente. O acesso do ato direito para o ato esquerdo foi com uma punção transeptal, aqui também desenhada. E vejam, senhores, que depois de 6 meses, esse paciente rate drop não teve mais nenhum acionamento. E ele está átrio sense, ventrículo sense. Ele está mantendo uma frequência própria, átrio, conduzindo por vias normais para o ventrículo e não teve mais queda brusca da frequência cardíaca. Aqui foi proposital esse reflexo aqui na tela, para vocês mostrarem o quanto isso acontece de imediato. Esse filmagem aqui foi feito dentro do laboratório de eletrofisiologia, durante o procedimento. Foi feita uma estimulação vagal, olha o tamanho dessa pausa. Pós-cardioneuro, lá dentro do laboratório de eletrofisiologia, feita a estimulação vagal, não tem mais pausa, não mexeu mais na frequência. Então, o resultado que eu consigo ver de imediato. E aí o questionamento. A cardioneuro pode aumentar o risco de arritmias ou morte súbita? Não. E por que que não pode? Eu tenho um gráfico, eu vou mostrar aqui primeiro, depois eu vou voltar naquilo lá. Existe um gráfico aqui de resposta simpática e resposta parasimpática. Então, um indivíduo que não tem nenhuma comorbidade, vamos dizer aqui, ele transita aqui nesse quadrante. Eu tenho uma frequência cardíaca aí adequada, o simpático e o parasimpático trabalhando de forma adequada, tranquilo. Quando o indivíduo está em repouso, eu tenho um tônus simpático diminuiu e o parasimpático está aqui a todo vapor. Por isso, aquele paciente que tem um parasimpático exacerbado ainda também tem FA dormindo. Eu venho o contrário. Quando eu ponho um pós-infarto, quando eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca, quando eu tenho alguma cardiomiopatia mais importante, esse indivíduo ele tem o parasimpático já diminuído e ele tem o tônus simpático aumentado e o parasimpático diminuído. Aqui está o grande problema. Esse indivíduo perdeu a proteção do parasimpático. Ele tem chance de ter arritmias ventriculares malignas. Agora, quando eu faço a cardioneuroablação, o que está acontecendo aqui? Eu estou diminuindo a resposta do parasimpático. E o meu simpático, ele tem que entrar em equilíbrio, então ele vai diminuir também. O indivíduo vai transitar nesse quadrante. Esse é o quadrante do indivíduo pós-cardioneuroablação. Então, diminuiu o parasimpático, mas o simpático também diminuiu por conta disso. Então, voltando lá nos outros slides, o que eu tenho de basal? O indivíduo que transita aqui. Eu tenho no basal o indivíduo que está transitando aqui. Quando eu faço o teste de atropina, o que o teste de atropina faz? Eu inibi o meu parasimpático. Mas a frequência aumentou. Aumentou porque o meu simpático está fazendo efeito. Eu não tive tempo do simpático se equilibrar com o parasimpático. Então, por isso que a minha frequência aumentou. Porque meu indivíduo está rolando nesse quadrante laranja aqui. Quando eu faço a cardioneuroablação, é um tratamento duradouro. Eu diminuí a resposta do parasimpático e o meu simpático teve que moldar. Ele também diminuiu a sua resposta. Então, o meu indivíduo está trabalhando nesse quadrante aqui. Vejam, senhores, que PVC, que são as extracístoles ventriculares, vamos dizer aqui, no indivíduo pré-cardioneuroablação, comparado com 1 ano de cardioneuro e pós 2 anos de cardioneuroablação, eu tenho uma diferença significativa. Eu melhoro as arritmias ventriculares, as extracístoles ventriculares. Eu peguei indivíduos aqui que tinham extracístoles ventriculares pareadas e eu não tive mais. Isso mostra que, além de melhorar a frequência, eu estou facilitando ou estou dificultando, vamos dizer assim, melhor falando, o surgimento de arritmias malignas. Então, vem contra o que muitas pessoas acham, que tirar a proteção parasimpática aumenta a arritmia ventricular. Não, não aumenta. Muito pelo contrário, eu controlo também outras arritmias, dentre elas as pausas, que seria o nosso foco, e as taquicardias, as arritmias ventriculares sustentadas, as extracístoles, as arritmias pareadas. Então, eu acabo controlando todos esses cenários. Quais, então, são os critérios de inclusão para cardioneuro? Primeiro, refratariedade das medidas clínicas. Somos invasivos, porém, é necessário que o paciente tenha tentado tratamento não invasivo. Às vezes, medidas não farmacológicas. Ingestão de hídrica, tilt training, uso de meia elástica de média compressão. São todas medidas
que podem, às vezes, sem nenhum tipo de intervenção invasiva, resolver o problema do paciente. Outra coisa, ausência de cardiopatia significativa. Eu tenho um paciente de 70 anos, pós-infarto, fazendo bloqueio atrioventricular. Esse paciente tem lesão elétrica, ele não vai ser um cara que vai responder tão bem assim. Por outro lado, eu posso pegar uma paciente, e esse foi um caso interessante que nós fizemos, uma paciente jovem que deu entrada no pronto-socorro em BAVT. Todo mundo indicou marca-passo. Quando eu fui avaliar o histórico dela, ela tinha Holters anteriores em BAVT à noite e ela tinha um teste ergométrico que a frequência chegou a 180 e subiu normal. Ela não tem lesão elétrica. Como é que no teste ergométrico subiu, conduziu 1 para 1 e agora ela está em BVT? E antes ela estava com BVT. Então, nós fizemos a denervação e foi super interessante, porque ela melhorou a resposta sinusal, ela começou a conduzir 2 para 1, ela começou a fazer Ventba e depois foi a conduzir 1 para 1, de acordo com os gânglios que nós estávamos tratando. E a outra coisa do critério de inclusão é a resposta normal ao teste de atropina, ou seja, fiz atropina, inibiu o parasimpático, a frequência aumentou. Por quê? Se eu faço atropina, inibo o parasimpático e a frequência não aumenta, ou seja, aquela frequência baixa não é parasimpático dependente, vamos dizer assim. Tem alguma outra coisa ali por trás. É hormonal, é lesão elétrica, tem alguma outra coisa que justifica, então a minha cardioneuroablação não vai ser satisfatória. Então, ela é satisfatória nas bradicardias reflexas. Cardia inibitória, a mista, síncope situacional, vi sangue, tive uma dor intensa, entre outras situações, e a disfunção do nosso nasal, o bloqueio atrioventricular, síndrome Brady-Tach, doença do seio carotídeo, isso aqui não é funcional, não é reflexo, tá? Pode ser que não funcione tão bem. Pós-procedimento, o que eu aconselho? O melhor dos sintomas, sintoma clínico. Paciente, Porto Velho, no dia seguinte, 2, 3 dias depois, doutor, agora eu posso brincar com a minha filha. Imagina uma paciente de 28 anos que não consegue brincar com a filha porque a frequência é 40, ela vai fazer algum esforço, ela tem desmaio, ela tem sensação de desmaio e não consegue, com 28 anos, brincar com a filha. Você faz um procedimento, introduz catéteres, terminou o procedimento, tira o catéter, sem corte, sem dor, um procedimento minimamente invasivo, sem necessidade de marca-passo. Com 2 dias depois, ela pode brincar com a filha normalmente e ela sente isso na prática. Ela refere às extremidades mais aquecidas. Outra coisa, o Holter. O que o Holter vai ver? Aumento da frequência máxima? Não. Melhora da frequência mínima, melhora das pausas e melhora do predomínio parasimpático. Tilt test, tá? Em 6 meses eu repito o tilt test exatamente como ele foi feito previamente. Usou estimulação medicamentosa, o tilt teste pós também com estimulação medicamentosa, tá? Isso traz até uma segurança para o paciente. Ele fez um exame, ele desmaiou no exame. Ele fez depois, ele não desmaiou no exame. E o teste de atropina, tá? O teste de atropina também é uma outra coisa. Eu denervei o parasimpático. Todo final do caso, eu gosto de fazer atropina. Eu denervei o parasimpático. Beleza. Agora eu vou fazer o teste de atropina. O que a atropina faz? Inibe o parasimpático. A frequência aumenta. Mas se eu denervei o parasimpático, não tem o que a atropina inibir. Então a atropina vai, ela não tem o que inibir e minha frequência não aumenta. E a dose que eu faço de atropina são 2 miligramas. Tá? Normalmente, a nível de pronto-socorro, a gente faz o quê? 0,25, 0,5, o paciente com frequência baixa. Nós fazemos 2 miligramas. É uma dose considerável. Portanto, a cardioneuroablação, com base nos íons de FA e ablação dos gânglios parasimpáticos, alcançou um excelente grau de inervação vagal aguda, que persiste por longo prazo. Nós conseguimos ver isso aí. A estimulação vagal extracardíaca é fácil de ser realizada, ela pode ser repetida várias vezes durante a ablação, sem deixar o efeito residual das medicações. A cardioneuroablação controlada por estimulação vagal extracardíaca mostrou seu melhor resultado a longo prazo que controlado por atropina ou aumento da frequência sinusal e impede ou dificulta ou retarda o implante de marca-passo na maioria dos casos. Esses aí são as nossas mídias sociais da nossa clínica aqui de São Paulo, mas estamos sempre em participação Movimento, né? em outros lugares. Em movimento, né, Ricardo? Sempre tentando movimentar um pouquinho aí. Excelente, Ricardo, a apresentação. Acho que foi bastante explicado aí, né? Todos os mecanismos eletrofisiológicos, neurológicos. A gente vê na prática essa melhora, inclusive, por coincidência, a Daniele, a paciente, está aqui assistindo essa live, mandou uma mensagem aqui dizendo que depois de 7 dias está se sentindo muito bem.
a gente fica muito feliz com tudo isso que foi apresentado aqui, com que os resultados isso vem trazendo a cada dia, né? Eu, antes da gente começar aqui a live, eu estava conversando com o Guilherme, falando que a cardio-neuroablação, ela ganhou mais, vamos dizer assim, expressão no cenário mundial com o Dr. Pachon, né? Ele é um médico brasileiro, é um mentor, acredito que seja um dos seus mentores aí na medicina. E você deve ter visto todo esse desenvolvimento técnico-científico acontecendo, né? Eu já participei de algumas palestras, já dividi mesa com o Pachon e ele falando de forma muito interessante toda essa coisa primitiva do sistema parasimpático e é algo que já vinha sendo desenvolvido muito antes da pandemia, né? Só foi amplamente divulgado depois que passou a pandemia, porque ganharia esse destaque, vamos dizer assim. Eu vou abrir já a tela aí para o Guilherme fazer seus comentários, mas eu queria fazer antes uma pergunta. Por alguma razão, você já precisou revisitar esses, esses sítios onde você denervou, onde você precisou fazer essa denervação parasimpática? Ou ainda é muito cedo para a gente observar isso, já que é um procedimento que, vamos dizer assim, tem mais ou menos 3 até 5 anos que começaram a ser realizados. A pergunta foi muito boa porque normalmente quando a gente pensa em ablação e quando a gente associa a ablação à fibrilação atrial, a gente já pensa em recidiva, quantos fizeram isso, quando eu vou ter que repetir e tal. É uma pergunta que às vezes alguns pacientes questionam. É interessante a citação do Dr. Pachon, porque assim, os primeiros casos que ele fez foi talvez em 1999, ano 2000. E ele falava isso quando eu estava em formação com ele no Dante, 2012, por aí. Só que eu estava muito mais voltado para o marca-passo que para eletrofisiologia. Eu, particularmente, eu não acreditava no resultado. Eu ficava com o pé atrás, porque eu falei, mas é tão sensacional que não dá, assim, tem alguma coisa errada. Deve funcionar só na mão dele. Eu queria ver isso aí. Eu falei, não, não é possível. E aí eu terminei e fui para eletrofisiologia no HCOR. E acompanhei muito esses pacientes que fizeram lá no comecinho de 2000. E eu fui fazer revisão de prontuário. Eu fui ler, eu fui entender o que esses pacientes tinham. Cara, mudou a vida desses caras. Até eu estar presente na sala e ver que o resultado a gente consegue ver de imediato. Então, assim, entender essa demora da grande publicação do Pachon assim, é louvável do caráter dele ele segurar essa ânsia em falar assim, olha, eu vou publicar o que eu estou fazendo daqui a um ano. Aí o cara vai perguntar, mas doutor, e a recidiva? Doutor, e a recidiva? Então, quando o Pachon publicou os primeiros trabalhos, ele tinha 20 anos de acompanhamento. Então ele conseguiu segurar isso para. Eu tenho trabalho com 1 ano, eu tenho trabalho com 5, eu tenho trabalho com 10, eu tenho trabalho com 20 anos. Está aqui os resultados, está aqui na literatura. Então foi muito interessante isso aí. Com relação à reabordagem, eu tive um caso que eu tive que fazer reabordagem. Tem uma paciente que ela respondeu muito bem à denervação dos gânglios e a frequência subiu muito no interprocedimento. Ela saiu lá de 55, 54 que estava no interprocedimento, foi para 120. Então eu dei uma segurada nas demais aplicações. Porque por mais que você busque gânglios que atuam exclusivamente no nó atrioventricular, ele acaba aumentando um pouquinho o nó sinusal. Ele aumenta um pouquinho o nó sinusal. Então, eu tratei os gânglios do nó atrioventricular de forma menos agressiva, vamos dizer assim, e essa paciente, depois de um tempo, começou a ter tontura. Ela não desmaiou, mas ela começou a ter tontura. E aí, alguns exames começou a demonstrar que ela fazia vênquiba com frequência um pouco mais baixa. Então eu levei ela para a sala, redenervei principalmente, redenervei não, denervei de forma adequada, né, como deveria ter feito na primeira abordagem, os gânglios do nó ventricular e essa paciente depois ela evoluiu bem. Eu sei porque essa paciente, ela foi uma paciente que ela colocou Looper. Nós colocamos Looper nela no primeiro pós-procedimento. Falei, mas a gente fez, você estava com frequência alta, o que será que está acontecendo? E aí eu vi que de vez em quando ela fazia venque para baixo, associado a sintomas. E aí nós mantivemos o Looper dela no pós-segundo procedimento. E viu que isso aí não se repetia mais. Mas foi o único caso que nós tivemos uma reabordagem. Legal, legal. Com a palavra, doutor Guilherme.
Perfeito. Excelente, magnífica aula, Ricardinho. Realmente é entusiasmante ver você falando disso daí tudo e ver que dentro da nossa especialidade nós fomos acostumados a modular substratos, inibir triggers, mas fazer modulação do sistema nervoso realmente é o que faltava para a nossa especialidade e acho que estamos alcançando isso cada vez mais e cada vez com mais tecnologia, mais sabedoria, né? E é bom ver que temos colegas brasileiros que estão na vanguarda disso tudo. A minha pergunta, Ricardinho, é que você já teve dentro dos seus pacientes algum paciente que pós-denervação evoluiu com ataque cardíaco sinusal inapropriada? Já. E talvez não por números de taquicardia sinusóide inapropriada, e quando eu falo por números é que esse paciente ficou com frequência acima de 110, ficou com frequência acima de 120. Não por isso. Aquele paciente, ele acostumou com o seu novo normal, vamos dizer assim. Ele tinha uma frequência baixa e aquilo era normal para ele. Ele desmaiava e fora a vez que ele desmaiava, a frequência era baixa. E a partir daí ele começou a ficar com uma frequência de repouso 80, 85. O 80, 85 começou a incomodar. Ele, nossa, minha frequência tá muito alta, minha frequência tá muito alta. Olha aqui. Aí ele mostrava, pegava o relógio, 80, 85. Falei, não, fique tranquilo. Você não vai voltar para os seus 40, porque é isso que a gente gostaria mesmo. Mas também você não vai ficar nos 80, 85, porque esse paciente ele vai lá para aquele terceiro quadrante lá. Então, é o prazo do simpático vir diminuindo a sua atuação também. Mas, até para ele ficar mais calmo, mais tranquilo, a gente entrou com medicação para diminuir um pouquinho isso aí. A medicação que eu optei por entrar foi a ivabradina, até porque ela é o que tem menos efeito colateral no sentido hipotensor da coisa. E normalmente isso são pacientes jovens, então quando você tenta aumentar o beta-bloqueador, eu posso dar um pouquinho de hipotensão, a gente pode alterar a libido, tanto no homem quanto na mulher. Então acabou indo para a ivabradina e aí ele foi controlando melhor isso aí, ele foi tolerando melhor, até a gente desmamando a ivabradina e ele evoluir bem sem a medicação, que era o ideal. Aconteceu isso em 3 pacientes da ivabradina. Perfeito, perfeito. Legal, legal. Queria abrir aí o microfone, nosso chat também, para saber se alguém da plateia tem alguma pergunta a fazer. Estou vendo aqui que tem alguns colegas de fora, tem o Dr. Pablo, que também trabalha com arritmias cardíacas aqui no estado de Rondônia. E o microfone está aberto aí para quem desejar fazer uma pergunta para o Dr. Ricardo. É um tema bem legal, uma coisa bem nova, né? Então a gente está vendo que é possível a gente tratar esses pacientes de forma minimamente invasiva e com bons resultados, ok? Nossos áudios estão abertos. Quem quiser fazer alguma pergunta, o microfone está aberto, tá? Para quem quiser ativar. O pessoal está conseguindo ouvir bem aí? Teve um problema no áudio, não? Guilherme, Se tá me ninguém for ouvindo? falar, eu vou falar, hein, Marcão? Ah, ok. Ô, Beleza. Ricardinho, deixa eu te perguntar. É claro, né? Existe, a gente sabe que você mesmo falou que hoje todos os pacientes que você faz ablação de fibrilação atrial, principalmente esses pacientes que têm, independente de ser uma fibrilação atrial paroxística ou se é uma fibrilação atrial aí mais persistente, você tem feito também a denervação. A pergunta que eu te faço é se isso tem implicado em aumento importante do tempo de procedimento, você tem feito isso de maneira geral para todos os pacientes? Vamos lá, legal. Não, eu acho que assim, em termos de aumento de tempo, não tem aumentado tanto, porque veja, o átrio esquerdo é um átrio que já é feita uma abordagem nele na fibrilação atrial. Então, na ablação de fibrilação atrial, nós vamos fazer aplicação de radiofrequência no ósseo das veias pulmonares. O que que eu faço no ósseo da via pulmonar superior direita? O lado anterior é ampliar a lesão, é vir ampliando um pouquinho mais a lesão.
O que toma um pouquinho, gasta de forma não significativa o tempo, é que você vai do lado direito e vai fazer a denervação do lado direito, ali na junção da cava superior com o átrio, tá certo? Isso que acaba tomando um pouquinho mais de tempo, mas com o advento tecnológico em crescente exponencial aí, a gente consegue fazer um mapeamento eletroanatômico muito mais rápido do átrio. Então hoje você tem catéteres que desenham o átrio muito mais rápido. Vocês, o grupo de vocês fazem isso muito bem feito. Catéteres com muita precisão, e isso tem facilitado muito para a gente. Levando em consideração você como um eletrofisiologista intervencionista, o cuidado que a gente tem que ter no desenvolvimento tecnológico é com PFA. Por quê? A ablação com campo pulsado, o que que acontece? Por que que ela é seguro? Porque ele diferencia tecido. Se ele diferencia tecido, ele atua exclusivamente no tecido cardíaco e não no tecido neural. Então, a cardioneuroablação com PFA não é possível, tá? Porque ele vai fazer isolamento elétrico exclusivamente do tecido cardíaco. Com radiofrequência, eu consigo fazer isso aí. E aí tem alguns algoritmos de algumas empresas que já conseguem localizar essas regiões de maior fracionamento, e a gente consegue aproveitar e naquele mesmo mapa que a gente desenhou, olha, eu vou usar um exemplo aqui da Abbott, por exemplo. Então, não tem nenhum conflito de interesse, então a gente pode citar nomes aqui. Fiz o desenho anatômico. Eu quero, com a mesma coleta, coloca para mim um mapa de voltagem. Ele consegue colocar. Coloca para mim o Fractionation Map. Ele consegue colocar. E eu consigo ver se as aplicações que eu fiz para FA tá faltando alguma coisa para tratar mais os pontos de Fractionation Map. Eu vou lá na Boston, olha, coloca a voltagem, coloca para mim o Luminal Point. Então, com o Luminal Point, eles conseguem colocar os mapas as regiões de maior fracionamento, tá certo? A Johnson vem com V8 aí no final do ano, que vai facilitar muito esse mapeamento também. Então, são regiões muito semelhantes à ablação de fibrilação atrial, tá certo? Só o lado direito. Tem gente que não trata o lado direito na FA paroxística, só faz isolamento das veias. Tem gente que já vai tratar o lado direito mesmo, então você já está lá, já fica até mais fácil, mais rápido. Eu acho que talvez o inverso. Se o paciente que vai só para cardioneuro, exclusivamente cardioneuro, ele tem um tempo de procedimento mais curto do que aquele que vai para FA mais cardioneuro. O que vai só para FA, associado a FA mais cardioneuro, a diferença é muito pouca, é não significativa, vamos dizer assim. Ok, Ricardinho, obrigado. ok. Muito legal. A gente já está aqui chegando ao final do nosso clube de revista, terceiro clube de revista. Não tendo mais ninguém para falar, eu quero agradecer a todos os participantes, em especial o Dr. Guilherme, Dr. Ricardo, que contribuíram aí bastante com o nosso clube, né, com esse conhecimento disponibilizado a todos os colegas aqui do estado de Rondônia. Fica aí o nosso convite para que a gente tenha mais participação no próximo clube de revista, que acontece mensalmente. O doutor Luiz Gasparello tem se empenhado bastante para que a gente consiga trazer o máximo possível de inovação, de temas importantes para a nossa cardiologia. Também quero aqui divulgar nossa primeira jornada de cardiopediatria, que vai acontecer agora no final do mês de junho, um evento presencial aqui na cidade de Porto Velho, e também como iniciação científica, manutenção científica, melhor dizendo, o nosso congresso, que vai acontecer em novembro, trazendo aí bastante novidades também. Ok? Alguma consideração final, ou doutor Guilherme, doutor Ricardo, para a gente poder encerrar? Não, na verdade, eu só queria agradecer a participação Agradecer. de todos, um tema bastante interessante aí, eu pelo menos sou suspeito em falar. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Gosto que, principalmente os colegas eletrologistas invasivos, entendam um pouquinho de como é feito e tentar replicar a técnica de forma correta. Como eu falei, o que mudou muito a minha visão da técnica foi, primeiro, saber que ela realmente funciona. E segundo, saber que ela funciona na mão de todo mundo que aplica de forma correta, não só na mão do seu criador.
o que deixa uma coisa muito mais dinâmica, muito mais prática e muito mais útil para todo mundo. Então, assim, para mim, quanto mais gente estiver fazendo de forma correta, é melhor para quem criou, é melhor para todos nós da comunidade e melhor ainda para os pacientes. Fica aí meu agradecimento do Clube de Revista, meu agradecimento pela parceria do Dr. Marcos e pela participação efetiva aí do Dr. Guilherme. Também quero agradecer, primeiramente, ao Dr. Marcos pelo convite, a Soceron, ao Clube de Revista, dizer que fiquei realmente muito lisonjeado pela presença, pelo convite, foi uma honra estar aqui do lado do Ricardinho, esse eletrofisiologista que é uma referência para nós. Então, deixo aqui meu contato, sempre que for convidado, estarei com vocês. E um forte abraço a todos. Parabéns aí, doutor Marco. Parabéns por estar levando a eletrofisiologia aí no estado de Rondônia. Forte abraço para vocês. Falou, galera. Obrigado mais uma vez a todos e estamos encerrando o nosso terceiro clube de revista da Socerão.